Olá, cinéfilos! Se você é fã de filmes policiais explosivos dos anos 90, se prepare, porque no vídeo de hoje vamos mergulhar nas curiosidades de O Último Boy Scout, estrelado por Bruce Willis e Damon Wayans, com direção de Tony Scott. Você vai descobrir os bastidores turbulentos, os conflitos de ego nos bastidores, os exageros típicos da época e como um roteiro escrito por Shane Black se tornou o mais caro de Hollywood naquele período. Prepare-se para uma verdadeira viagem ao cinema de ação raiz, com intrigas dentro e fora das telas. Lançado em 1991, O Último Boy Scout pode até não ter sido um campeão de bilheteria imediato, mas com o tempo se consolidou como um verdadeiro cult dos anos 90, com seu humor ácido, cenas violentas e aquela química cheia de sarcasmo entre Bruce Willis e Damon Wayans. O enredo gira em torno de Joe Hallenbeck, um detetive particular desiludido, e Jimmy Dix, um ex-jogador de futebol americano banido da liga. Juntos, eles se envolvem numa conspiração envolvendo corrupção esportiva, chantagens e assassinatos. Mas fora da tela, os bastidores do filme foram tão intensos quanto as cenas de ação. Para começar, o roteiro foi escrito por Shane Black, o mesmo de Máquina Mortífera, e foi comprado por nada menos que 1,75 milhão de dólares, o maior valor já pago por um roteiro original na época. Isso gerou muita expectativa e pressão sobre todos os envolvidos. E apesar de Tony Scott estar no comando da direção, famoso por seu estilo visual estilizado e ação acelerada, ele teve inúmeros desentendimentos com o produtor Joel Silver e com o próprio Bruce Willis. O clima no set era tenso, com discussões constantes e egos inflamados. Bruce Willis, que vinha do sucesso de Duro de Matar, estava no auge da carreira, mas também no auge da sua fama de difícil nos bastidores. Segundo relatos da época, ele chegou a bater de frente com Tony Scott sobre o tom do personagem e o rumo de algumas cenas. Já Damon Wayans, que vinha da TV e ainda era relativamente novo no cinema, também não teve a melhor das relações com Willis, e isso refletia nos bastidores. Embora, ironicamente, a química entre os dois funcionasse muito bem em cena, uma curiosidade marcante é que o filme passou por várias refilmagens e mudanças na edição final. O corte original de Tony Scott teria sido mais sombrio, mas o estúdio exigiu alterações para torná-lo mais comercial e com ritmo mais ágil. Algumas dessas mudanças envolveram a trilha sonora e até a ordem de cenas. Shane Black, o roteirista, ficou tão descontente com o produto final que se afastou por anos do cinema depois desse projeto. Outro ponto interessante envolve a atriz Halle Berry, que aparece em um papel pequeno, mas marcante. Ela interpreta Corey, a namorada de Jimmy Dix, e sua participação foi curta porque sua personagem é assassinada logo no início. No entanto, esse papel foi um trampolim importante em sua carreira, e muitos anos depois, Halle ganharia o Oscar de melhor atriz, se tornando um dos maiores nomes de Hollywood. Além disso, o personagem Milo, interpretado por Taylor Negron, se tornou um vilão memorável mesmo com pouco tempo de tela. Seu tom cínico e ameaçador contrastava perfeitamente com o estilo mais debochado dos protagonistas. E se você reparar bem, verá que algumas falas dele acabaram virando citações cultuadas pelos fãs do gênero até hoje. Apesar da bagunça nos bastidores, O Último Boy Scout conseguiu entregar um filme repleto de ação crua, diálogos afiados e cenas memoráveis, como a abertura impactante com um jogador de futebol armado no meio do campo durante uma partida, algo absolutamente inusitado e chocante até pelos padrões dos anos 90. Aquela cena de abertura em que um jogador de futebol americano saca uma arma e atira nos adversários durante o jogo se tornou uma das mais comentadas do cinema policial dos anos 90. A ousadia do roteiro em misturar esporte, violência e corrupção logo nos primeiros minutos já dava o tom do que viria pela frente. E mesmo hoje, mais de 30 anos depois, essa sequência ainda causa impacto pelo seu exagero proposital e pelo absurdo da situação, um reflexo direto do estilo de Shane Black, que sempre misturou ação com sarcasmo. E por falar em exagero, o filme inteiro transita nesse limite entre o cômico e o violento, algo que nem todos os críticos da época souberam interpretar. Por isso, na estreia, O Último Boy Scout foi recebido com opiniões bem divididas. Alguns apontavam o filme como um pastiche de clichês de ação, enquanto outros enxergavam nele uma sátira proposital, uma desconstrução divertida do gênero policial. Com o passar dos anos, o segundo grupo venceu. O filme virou queridinho entre os fãs do cinema de ação raiz.
Tony Scott, que dirigiu o filme logo após o sucesso de Dias de Trovão, trouxe para O Último Boy Scout sua marca registrada: cortes rápidos, iluminação dramática e uso intenso de câmera lenta. Mesmo com todos os conflitos durante a produção, Scott conseguiu imprimir um ritmo acelerado e uma estética muito característica que ajudaram o longa a se diferenciar de outros títulos da mesma época. Outro detalhe curioso é que o personagem de Bruce Willis, Joe Hallenbeck, parece uma evolução cínica de John McClane, o herói de Duro de Matar. Joe é ainda mais desiludido, sarcástico e com uma vida pessoal em ruínas. Em muitos momentos, é como se Willis estivesse zombando do próprio arquétipo de herói de ação. Isso não foi por acaso. O roteirista Shane Black queria justamente subverter a imagem tradicional do detetive durão, criando um personagem que já perdeu a esperança e age mais por instinto do que por convicção. Já Damon Wayans entrega um contraponto interessante com um ex-atleta impulsivo, viciado e emocionalmente instável. A dinâmica entre os dois personagens é marcada por provocações constantes, trocas de farpas e uma antipatia mútua que, aos poucos, evolui para uma parceria funcional. É essa relação que sustenta boa parte do carisma do filme, mesmo com tantas reviravoltas mirabolantes no enredo. O vilão Sheldon Marconi, vivido por Noble Willingham, é um estereótipo clássico do empresário corrupto, envolvido até o pescoço em escândalos e tramas de manipulação. Mas quem realmente rouba a cena é Milo, o capanga vivido por Taylor Negron, com seu ar blasé e ameaçador. A forma como ele fala calmamente antes de cometer atos brutais tornou seu personagem icônico entre os fãs do gênero. Mesmo com todos esses elementos, O Último Boy Scout não foi um sucesso de bilheteria estrondoso. Arrecadou cerca de 59 milhões de dólares nos Estados Unidos, um número modesto diante do investimento e da expectativa criada em torno do projeto. Porém, foi no mercado de vídeo doméstico e nas reprises na TV que o filme ganhou o status cult. Anos depois, passou a ser lembrado como um dos grandes exemplares do cinema policial noventista, cheio de frases de efeito, explosões, personagens quebrados e um roteiro mais ácido do que os convencionais. Hoje, O Último Boy Scout é reverenciado por muitos como uma obra que representa o fim de uma era, o fim dos heróis suados, cheios de vícios e frases sarcásticas antes da chegada dos filmes mais limpos e calculados do novo milênio. É uma homenagem involuntária ao anti-herói, à ação sem filtro e aquele tempo em que os filmes não pediam desculpa por serem absurdos. Se você gosta de um cinema com personalidade e atitude, esse clássico de 1991 continua sendo uma pedida certeira. Até a próxima sessão.